Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Lar da Ágata. Hoje eu vou fazer a indicação do conto O Cemitério dos Insepultos, do autor Mika Capella. Esse livro é um conto de terror de um artista, autor nacional independente, que é o Mika Capella. E eu já li outros contos do Mika, eu já até resenhei aqui no canal, vou deixar talvez aí, porque eu sou ruim com essas partes de linkar as coisas, mas aqui no canal tem. Vou ver se eu coloco nas descrições, eu coloco aqui nos cards em algum lugar, ou se eu ponho no final do vídeo, vamos ver. Mas tem outros contos do Mika também que eu já li, e eu não sei se eu trouxe um ou dois aqui pro canal, mas esse já é o segundo ou terceiro, lá vamos nós, sou péssimo de fazer contas. Esse conto começa com um personagem protagonista, Lázaro Batista, que está na cadeia e aí ele tá lá sendo interrogado por um policial, e o policial tá interrogando ele sobre a morte da esposa do Lázaro. Ele fala, você que matou ela, você sumiu com o corpo, onde tá o corpo dela? E o Lázaro fala, gente, não fui eu que matei minha mulher, minha mulher tá desaparecida, vocês precisam achar minha mulher, mas não fui eu que matei a minha mulher. E eles estão falando, foi você sim, foi você, onde tá o corpo, e tá acusando ele. De repente o delegado entra e fala, calma, essa abordagem bruta não vai adiantar, dá licença, sai daqui, deixa que eu faça esse trabalho. Aí ele senta na frente do Lázaro e fala, vamos conversar, sua situação está horrível aqui, entendeu? Tem isso contra você, e papapá, essa é a situação, sua esposa tá desaparecida, você tem acho que 2 filhos, se não me engano, você tem 2 filhos, e você é o principal suspeito, e nós precisamos saber o que aconteceu com ela, se ela está viva, se ela está morta, se foi você que matou, vamos ter que desvendar isso daqui agora, não tem mais pra onde fugir. E o Lázaro fala o seguinte, olha, eu vou contar o que aconteceu, mas você, não sei se você vai acreditar ou não, mas eu espero que você acredite em mim. E aí ele começa o relato dele do que teria acontecido com ele e a esposa. Primeira coisa que eu gosto nesse conto é que, assim, a ideia de que a gente tá ouvindo um relato do protagonista, do Lázaro, né, no ponto de vista dele, dentro de uma situação que é ele na delegacia dando um depoimento, então eu gosto disso. É um pouco surreal o fato do relato dele ser imenso pro delegado, ainda mais decorrente do que acontece dentro do relato dele, ao mesmo tempo que é sedutor quanto leitor, você fica assim, meu Deus, essa história é tão envolvente, a história que ele tá contando, que o Lázaro está contando, que você fica assim, conte-me mais, me dê mais detalhes. Então dá essa sensação de que o delegado está na mesma situação que a gente, sabe, sentadinho lá assim, meu Deus, conte-me mais. Mas é um relato bem longo pra alguém que tá tentando defender o seu caso ali na delegacia com policiais extremamente irritados com você. Tendo isso em mente, não é um conto muito curto, eu achei o conto num tamanho bem legal, porque é um tamanho maior. Eu não sei se chega a ser uma novela, eu acho que é um conto. O tamanho me agradou bastante, porque a história é tão envolvente, tão gostosa de ler, que é aquele tipo de história que se fosse curtinha, você ia falar, ai, mas eu queria mais. Então assim, eu achei muito interessante que o conto tem um tamanho bom bastante pro autor, no início do relato do Lázaro, já desenvolver ali a relação dele com a esposa, como que eles se conheceram, como que era a relação deles, como que essa relação foi construída, até o ponto em que chegou ali nesse desaparecimento dela. A esposa dele se chama Susana, e eu falei dela aqui sem dar o nome, mas é a Susana tá desaparecida. E a gente descobre que ele sofreu, no relato dele, ele diz que eles sofreram um acidente fazendo uma viagem, só os dois no carro, as crianças não estavam lá, eles saíram num passeio só os dois. E ele sofre um acidente de carro na estrada e ele acorda numa vila. Vila Betânia, que ele descobre, que se chama o local onde ele está. E ele fica, cadê a Susana? Ele acorda desse acidente que ele teve e tem alguém do lado dele, a pessoa, calma, não sei o quê. E aí a pessoa fala, a Susana tá morta. E ele, tipo, morta? Como assim Susana tá morta? Meu Deus, Susana morreu. E ele fica lá, tipo, morta, morreu, morre. E aí, com a maior naturalidade, a pessoa tá falando pra ele, tipo assim, você tá me dizendo que a minha esposa morreu nesse acidente e você tá me contando essa notícia assim, com toda a frieza do mundo? E aí, dali pra frente, a gente tem um relato muito louco, muito absurdo, dessa Vila Betânia, onde ele foi parar depois desse acidente. Parece que ele foi socorrido e levado pra lá. Ele e Susana não sobreviveu, ao que parece ela não sobreviveu, e ele quer saber onde está o corpo dela, se ela realmente está morta. E ele descobre que lá nessa vila, todo mundo que morre vai pra um cemitério ali, né, que tem uma divisão assim na igreja, né, tem um muro
grande, assim, que divide o cemitério da vila. E o cemitério é onde as pessoas são enterradas, eles acham tudo muito natural, eles não choram tanto assim pela morte, porque eles falam, gente, mas quem a gente põe lá no cemitério não quer dizer que acabou. As pessoas ainda levantam, ainda falam, ainda parecem, se elas tiverem assuntos inacabados, elas ainda vêm resolver as coisas. E ele fica tipo, um cemitério onde as pessoas não estão realmente mortas. E o clima fica muito louco a partir dali, porque aí tem toda a ideia de que a Susana já está morta e de que ela vai ser levada para esse cemitério, porque ele quer fugir dali daquela vila, e se a esposa dele estiver morta, ele quer levar o corpo dela com ele para ir para outro lugar, não quer ficar naquela vila esquisita, com aquele povo todo estranho. O delegado tá acompanhando ele conhece o médico, que é o único médico da vila. Tudo é muito claustrofóbico na vila, tudo parece uma grande armadilha, e a sensação que você tem o livro inteiro é que você tá assim, mano, que cilada. E aí, tipo, onde foi que ele se meteu? Susana realmente está morta? É isso mesmo que aconteceu? Se ela tá morta, ela vai ser enterrada, colocada nesse cemitério. E como que as pessoas são enterradas nesse cemitério? É enterrado mesmo, como acontece no cemitério que a gente conhece? Ou eles fazem outras coisas com esses corpos, preparam de outra forma, guardam esses corpos de outras formas nesse cemitério? O que é esse cemitério, né? O cemitério dos insepultos. Eu adoro o título desse conto, eu acho a história de terror bem envolvente, eu acho a trama bem provocadora, e ela é passada... A Vila Betânia, ela é tida como um lugar enfiado no meio de uma estrada de Minas. Então uma cidadezinha muito pequenininha, onde você só tem tipo um pequeno hospitalzinho, uma pequena delegaciazinha que é só uma sala, só uma igreja que é bem central assim. Tudo é muito mínimo, tudo é muito, sabe, reduzido assim, nesse sentido muito pequeno. E isso me lembra a cidade de Minas que eu já visitei, então isso traz... O autor descreve essa Vila Betânia de uma forma que o local em si parece muito realista pra mim. Eu estive em Passa Quatro, por exemplo, e eu me lembrei de Passa Quatro porque Passa Quatro é assim. A gente chega numa única rodoviária, numa rodoviária bem pequenininha, e aí chega lá, tem tudo muito pouco, sabe? Tem pouquíssimas pessoas, você olha, você quase vê a cidade inteira dali, e aí você fica, gente, é uma cidade muito pequena. E dá a impressão de que tem 3 policiais só. Então assim, não que seja exatamente assim, eu fui há muitos anos atrás, mas existem cidadezinhas do interior que tem essa vibe, né? Essa é a ideia do autor. E pro conto em si. E eu acho isso muito interessante, eu acho que funciona muito bem. Eu acho que a gente fica um pouquinho de medo quando você começa a ler e fala tipo, mas se eu estivesse num lugar bem afastado assim, e lá de qualquer forma não tem sinal, sei lá, não pega sinal, não tem telefone, ele descobre que não tem telefone. Tudo é uma grande, tem uma sensação de grande armadilha. Não tem por onde sair, não tem o que fazer, não tem como se comunicar com ninguém de fora da Vila Betânia. E aí o Lázaro vai ficando extremamente desesperado e ele quer sair dali e quer levar a Susana com ele. E a gente já sabe que ele saiu porque ele tá contando esse relato lá na delegacia, no início do conto, né? Mas você não sabe exatamente o que aconteceu com Susana até o final do livro, enfim. Fica toda essa coisa. E o mais legal é que no final, não é um spoiler, não vou contar um spoiler pra você, você vai ter que ler e descobrir o que aconteceu ali. Mas eu acho que mesmo depois que o autor te conta tudo o que aconteceu, mesmo depois que o autor já entrega os fatos, finaliza a história, você, leitor, fica assim, tá, o que foi que eu li? Acredito nisso, acredito naquilo, isso daqui me parece verdade, isso daqui não. Então acaba que é meio que vai de cada um mesmo, sabe? Eu acho que é a mesma ideia do que ele tá fazendo esse relato para um delegado e que depois de ouvir o relato dele vai tomar uma decisão em cima disso. Eu acho que essa coisa da decisão na mão do delegado é meio que a decisão também na mão do leitor, sabe? De chegar no final da história e decidir se você acredita ou não no Lázaro. Eu acho que isso é muito interessante, porque o Lázaro vai contar todo o relato dele e você precisa ler para descobrir qual é o relato do Lázaro e o que foi que aconteceu na Vila Betânia. Muito obrigado por assistir até aqui, espero que você tenha gostado dessa indicação de conto. Confira o trabalho de Mika Capella, pois é um autor muito incrível, artista nacional independente que nós devemos apoiar. Um beijo e até a próxima!